Este programa tem classificação indicativa 12 anos. Olá, direto dos estúdios do Polo de Comunicação da Universidade Federal do Paraná, está começando mais um programa Cobras e Lagartos, um dos últimos de 2012. Eu sou o Ney Hamilton, esses são os nossos comentaristas, Belmiro Valverde, Mário Negrão, Hugo Mengarelli. Senhores, vou começar com o Hugo hoje, vamos começar lá pela extrema esquerda. Direita? Ou direita, o telespectador direito, para mim esquerda. Porque eu sou de extrema, o assunto é um pouco óbvio, que seria, essa semana o Brasil, o mundo perdeu o Oscar Niemeyer. A gente não vai falar sobre o Oscar Niemeyer, porque, na verdade, tudo que poderia ser dito e escrito sobre ele já foi dito. Mas vamos falar sobre o país, a época que ele representou para o país, Hugo Mengarelli. Um país que era um país empreendedor, criativo, um país com graça, com elegância. Onde foi parar esse país do Oscar Niemeyer, de Juscelino Kubitschek, de Antônio Carlos Jobim? Um país que era pulsante, eu diria que me parece a mim que é um elemento ainda que nós temos, apesar que as coisas têm mudado muito, mas não mudado só no Brasil, senão mudado no mundo inteiro. Eu acho que a criatividade aqui não se perdeu, não. Eu acho que o brasileiro tem uma capacidade criativa absurda, meu ponto de vista. Evidentemente que aquele Brasil, eu tinha um colega carioca, que estudamos junto Freud durante muitos anos, professor da Federal, coronel reformado do Exército, foi que me ensinou a disparar, porque eu nunca tinha disparado um revólver em minha vida, ele me ensinou a usar um pouco as armas, porque não sabiam como era. Barra, querido Ronaldo Barra, ele me contava o que era Rio de Janeiro quando era criança. Que era algo assim que, bom, que não gostaria de estar morando lá, naquele mundo, com aquelas pessoas que envolviam o Brasil dessa época. Eu tive um amigo meu que veio ao Brasil no começo dos anos 60 e cruzou o Brasil fazendo carona. Não? E o receberam, mas maravilhosamente bem. Evidentemente que isso ficou no passado. Hoje em dia, a gente sai na rua e não temos nenhuma garantia de que vamos a voltar. Muito menos querer fazer carona da Argentina até aqui e chegar, e creo que foi até Rio de Janeiro, passou Rio, não me lembro muito bem agora. Isso se perdeu. O talento de um Tom Jobim, de um Vinícius, de um Chico, toda essa música popular que foi para mim, a mim, na Argentina, nem sabia que algum dia estaria aqui, mas era louco por essa música. Eu tenho uma influência muito grande por minha nona, não? A brasiliana, como se definia ela, que me criou, que foi minha mãe. Então, todo o que era brasileiro, quando eu era criança, tinha 4 anos, eu dançava o brasileirinho, para a nona, dançava, para minha mãe. 4 ou 5 anos, dançava o brasileirinho. Eu era louco para o brasileirinho. E continuo sendo até hoje, entende? Então, todo esse tipo de coisa, evidentemente, desapareceu, mas aí nós vamos a repetir e temos que entrar em infinidade de coisas. É o Brasil, não é só o Brasil, me entende? Ao contrário, eu estava lendo e trouxe hoje, por si dava espaço para ler, o que Clover Rossi fala sobre a economia do mundo e sobre nossa economia. Não? Enquanto todo mundo está apertando, aqui nós estamos muito melhor que qualquer lugar dos países desenvolvidos do mundo, que não sei o que vai acontecer, vão apertar tanto o cinto que a coisa vai explodir lá. Me entende? Então, eu não sei, eu penso o cinema brasileiro, o que foi um Glover Rocha, Nelson Pereira dos Santos, aquela coisa que para mim marcou uma época, porque você tem que entender que nos anos 60, a cultura brasileira na Argentina era o primor, era a cultura. Nós recebíamos o que vinha. Quando eu conheci Augusto Boal, estava no grupo de teatro, e de repente Manolo Yetvadny, Manolo vem e diz: senhores, este é Augusto Boal. Quase temos um infarto, porque todo mundo chegou, Deus, e não nos avisaram. Foi assim a coisa, e era assim. Eu conheci Augusto, e Augusto viveu muitos anos na Argentina, foi casado com uma argentina,
Então, não sei, penso que o que falhou não se trata fundamentalmente de um projeto, se trata fundamentalmente de que os projetos falharam em todas partes, as bases, as estruturas. Por exemplo, qual é a estrutura da sociedade que nós vivemos até hoje? Foi sempre a família. O que aconteceu com a família? La destruíram. Então, e não aqui, em todos os lados do mundo. Então, que possibilidade de tecido social há se a família, que é a base da formação da sociedade, desaparece? Nenhum. Então, como isso, os valores se perderam. Você liga o rádio hoje e escuta tanta estupidez que isso é insuportável. Agora, você me disse no Oscar Niemeyer, que é o que representa. Pelo amor de Deus, ontem estava escutando o pessoal da SPN Brasil e falava uma coisa certa. Seja como homem, como ser humano, seja como político, que ele sempre foi membro do partidão e tudo isso, ele representou uma época e ninguém pode dizer, por mais que esteja em contra, a favor, ninguém pode passar, diríamos, batido com ele. Ele é uma figura que vai marcar e marcou o país de ponta a ponta, ainda que muitos não gostem de seu trabalho, né? Eu penso que estou torcendo para que o Brasil recupere isso e que não perca o que tem de criativo e possa lançar um novo momento. Mário, quando muito que se escreveu e muito que se falou sobre Oscar Niemeyer, todo mundo fala sobre as curvas e sobre a sensualidade da obra dele. Quer dizer, é estranho a gente falar em arquitetura sensual, né? Sensual. Como não? Pois é, mas assim, o Brasil perdeu a sensualidade e se tornou um país sexista? Eu acho que não. Eu vou dizer uma coisa, eu tenho um tumor cerebral virtual, né, que faz uma coisa fantasticamente boa comigo. Eu gosto do momento que eu vivo. E eu acho que o momento atual não desqualifica o momento prévio e nem qualifica o momento futuro. Porque eu me lembro que quando... Mas você não sente saudades? Eu sinto, mas isso não quer dizer que hoje é ruim. Hoje apenas é diferente. É um tipo Omar Khayyam, o ontem sepultou-se. Viva o dia de hoje enquanto hoje é tão doce. Eu acho sim. Eu acho assim, porque eu me lembro que quando eu era garoto, eu via meu pai sentado com meus tios, né, falando esses malucos, esses comunistas revolucionários, e estavam lá xingando essa época que nós estamos laudando hoje. Não é? Então, eu acho assim, eu vivi no Rio de Janeiro naquela época, tenho muita saudade, foi muito bom mesmo, mas está sendo muito bom hoje também, só que profundamente diferente, né? Só diferente. Mas assim, voltando para aquela época, foi muito bom, era muito bom ir na casa dos amigos, ficar escutando disco do Nat King Cole a tarde inteira, era bom ver o frescor de pessoas como Oscar Niemeyer, como ai, meu Deus, o Tom Jobim. Eu tenho discórdia sobre umas coisas. Eu nunca consegui gostar do Glauber Rocha, até hoje eu não consigo. Eu enlouqueço com aquilo, eu acho muito chato aquilo. Mas eu respeito quem gosta. Eu não consigo gostar daquilo. Tá bom. Mas tem coisas que também a gente não consegue gostar hoje. Sim, mas é o retrato de uma época. É um retrato de uma época, e era uma época muito boa. É uma época de uma parte da minha infância, eu tenho recordações muito, muito boas daquilo. Eu posso te dizer uma coisa, tudo era muito mais simples. Muito mais simples. Sim. E ao mesmo tempo muito menos competitivo. Por exemplo, se você vê, eu sei que não é o período é um pouquinho depois, mas se você pegar a música dos Beatles, ou até daquele período do Elvis Presley, né, e ver a música que ele fazia, qualquer garoto faz isso numa garagem hoje, né? O mundo hoje ficou muito complexo. O que o Johnny Weissmuller fazia na década de 30 de nadar, eu nadava uns anos atrás. Então, as coisas... Não, eu não nadava tanta coisa assim, não. Mas não gritava quando ele gritava. Hã? Mas aposto que não gritava quando ele gritava. Só em determinados momentos, com determinadas madames, em determinados momentos exóticos. Aí a gente gritava igual ele. Mas o mundo ficou complexo. Hoje o talento é tão abundante que hoje, que para alguém se sobressair, tem que sobressair mesmo. Olha, eu sempre gostei muito de música, né? E sempre gostei muito de violão, de guitarra e tudo. E tocar a música dos Beatles, tocar a música do Elvis, né? É extremamente fácil hoje em dia, né? Porque aquilo que eles faziam, que era maravilhoso, que estranho, que era insólito, hoje qualquer garoto faz, né? Mas tocar hoje, nos dias de hoje, competir com o jeito que as coisas são, é difícil alguém sobressair. O mundo ficou muito complexo, muitas coisas ficaram ruins, mas muitas coisas eram ruins naquela época também,
Né? Não tinha ar-condicionado, tinha um monte de coisa. Eu lembro que a gente ficava todo mundo em volta de um rádio para ouvir um programa chamado Balança Mas Não Cai. Eu lembro da TV Rio, quando começou pela primeira vez, né? São coisas imemoráveis. Eu acho assim, eu acho que todos nós temos o privilégio de ser o testemunho do presente, né? E o presente é sempre fantástico, porque ele é sempre inesperado, é aquilo que você não imaginava. O mundo é complexo hoje, sim. Mas, assim, e o Brasil era complexo naquela época, refletindo uma época maior. Aquilo era a inocência pós-guerra, né? Porque eu também passei a primeira parte daquele período nos Estados Unidos, na década de 50, né? Que era uma inocência sem tamanho, né? As pessoas eram de uma ingenuidade, né? Atroz, mas ao mesmo tempo encantadora, né? Encantadora. Esse encanto, essa simplicidade, isso se foi. Isso se foi. Não existe encanto e simplicidade como tinha antigamente. Mas será que um cara no século XVIII não dizia assim, como era bom o século XVI? Entende? É sempre assim, a gente sempre acha que o tempo presente é ruim e o tempo passado era melhor. Sim, é? A gente costuma idealizar, né? Isso Isso por si só já vale um programa. Por si só já vale um programa. Okay. Belmiro, a gente fala de um país que era um país muito mais ousado. E a gente fala do Oscar Niemeyer, mas a gente tem que render uma homenagem a um paranaense de Palmeira, que foi o Ivo Arzua Pereira, que dessa época, em 53, ele construiu o Centro Cívico em 1 ano e meio. Palácio Iguaçu, aquele complexo do Centro Cívico, que é do engenheiro Ivo Arzua Pereira, prefeito de Curitiba. Desculpa. E os irmãos... Os engenheiros construíram essa estrada em 5 anos. 5 anos, quer dizer. O Brasil perdeu a ousadia, Belmiro? Olha, Ney, eu às vezes tenho medo até de ser saudosista, sabe? Porque... Aqui nós não temos esses coloridos. Não é porque o Mário tem razão quando diz que as pessoas tendem a idilizar o passado, né? Eu também vivi essa época de Juscelino Kubitschek, vivi no Rio também, a época dos anos 60 e tenho a melhor recordação possível. Eu acho, com toda sinceridade e sem nenhuma amargura, é que o Brasil perdeu foi o charme, sabe? Exatamente isso, quer dizer, você tinha uma música popular de alta qualidade. Outro dia eu estava vendo a música do Noel Rosa, né? Nosso Amor que eu não esqueço e que teve seu começo numa festa de São João. Isso é 1920 alguma coisa, 1930. E daí você liga o rádio e tem o cara dizendo, eu quero tchan, eu quero tchum, eu quero tchan, 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 tchan. Isso já está virando um clássico, hein? Aí o outro já está quase mas é horrível. Porque sempre tem coisas piores. Aí o cara, 150 milhões de acessos no Facebook, sei lá onde, no YouTube. Eu lamento muito por 150 milhões de imbecis que foram acessar o cara do Michel Teló. Eu acho isso horrível. Então eu tenho um pouco de medo, sabe, você. E eu acho que o Oscar Niemeyer, ele compôs, fazia parte, era um personagem central, exatamente de uma época de grande estilo, de grande charme. O Juscelino era um visionário. Meu pai era militar, então era muito conservador, era antigetulista, com a minha família toda, eram todos lacerdistas. Então, quando o Juscelino chegou e disse, eu vou fazer carro no Brasil, esse cara está ficando maluco. O Brasil não tem mão de obra especializada, né? Eu vou construir Brasília. Que absurdo, uma obra faraônica, isso aí. Aí o Eugênio Goulden, que era um dos líderes da direita, provou que Brasília não podia ter telefone por causa da rarefação do ar. Né? Provou, tem um artigo dele famoso. Né? O outro, não, a estrada Belém-Brasília é a estrada das onças, porque só vai passar onça lá, quer dizer, então... Esse Brasil foi mudado na época do Oscar Niemeyer, quer dizer, o Oscar Niemeyer era um protagonista disso. O grande protagonista chama-se Juscelino Kubitschek, né? Da mesma forma como o grande protagonista aqui na modernização cultural paranaense chama-se Bento Moyar da Rocha, né? Que é o grande cabeça, era o cientista político, o cara que entendeu a figura da ágora política, do centro cívico, né? Ele era um adepto do Jacques Maritain, então ele se inspirou muito no humanismo do Jacques Maritain. Então, eu acho que esse Brasil desapareceu, lamentavelmente desapareceu. Nós fizemos um trade-off, nós fizemos uma troca. A nossa afluência material foi trocada por uma vulgarização completa. A literatura está vulgar, a música está vulgar, a televisão está vulgar, a vida está vulgar.
As pessoas são mais vulgares, todos nós somos mais vulgares hoje em dia do que éramos no passado. Não é nenhum elitismo especial, não. Talvez seja até, mas é um elitismo confessado. Claro. Eu tenho saudade do país que tinha mais estilo. Não no sentido do beletrismo, nem do o sorriso da sociedade, nada disso. Eu tinha saudade de uma população mais alegre, mais descontraída, como disse o Hugo, que saía na rua, que não tinha muito essas paranoias de que o filho vai ser morto pelo traficante, nada disso. Ou por a polícia também, não sabe. Morei no Rio de Janeiro, numa época, não quero me alongar muito, mas morei no Rio e eu remava naquele tempo na garagem do Flamengo, que era na Lagoa, Rodrigo de Freitas, eu morava em Ipanema. Então eu atravessava a Praia do Pinto todo dia, que era a maior favela do sul, na zona sul do Rio de Janeiro, às 5 horas da manhã. Nunca fui incomodado por ninguém, né? Ao contrário, acabei ficando amigo, que passava, tinha aqueles boêmios todos que me... Ei, aí, vai remar, deixa de ser burro, venha tomar alguma coisa. Ia para o CPOR, né, todo vestido de farda, às 4 horas da manhã, daí tinha o pessoal todo que vinha dos bailes de formatura. Aí, Reco, vai marchar no quartel, nós vamos dormir. Aquilo tinha um sabor para mim que, obviamente, não tem mais. Eu acho que o Brasil fez um trade-off entre a criatividade, que eu não concordo muito que tenha se mantido, não, e a graça, a picardia, né, e o que nós vivemos hoje. Eu perguntei para o Mário acabou fugindo um pouco Então, eu vou perguntar para você, o Mário vai tendo a sua réplica, a questão da sensualidade do Brasil, a sensualidade que o Oscar Niemeyer... Eu ia cair justamente nisso. Eu acho que sim, que nós caímos em um sexualismo, não sexualismo, eu diria sexismo. Não? Sexismo. E o que nós chamamos aqui de banalização. Não? No momento em que você perde a sensualidade, perde a eroticidade, entra na pornografia. Quando você troca a garota de Ipanema pela popozuda do bonde do Tigrão. Sim, claro, exatamente. Mulher melancia. Exatamente isso. Ou seja, já não se canta mais a garota de Ipanema. Se canta a popozuda essa que você falou. Então, e desculpe, com todo respeito, há uma diferença atroz. Concordo contigo, podemos tomar de velho, ultrapassado, como eu sei que em muitos lugares os alunos olham para mim e dizem, este velho aqui não acordou, ficou lá, me entende? Mas também eles não sabem o que foi tudo aquilo. Se perdeu. E é uma questão, e desculpe, Mário, isso pode nos levar a pensar. Eu penso sempre na questão da narrativa. Como as pessoas estão tão distantes das palavras e poder dizer, contar experiências que tenham valor. Eu me lembro, nesse sentido, de Walter Benjamin, quando falo do narrador, e que a única experiência possível para ele é aquele que pode transmiti-la. Que experiência transmite hoje? Quem narra? Hoje vivemos um momento sem nenhuma preocupação do passado. São poucos os que te fazem uma relação com o passado. Por exemplo, como estava fazendo tanto Mário como Belmiro. Ou seja, isso se está perdendo. Estamos que nem os soldados que voltaram da Primeira Guerra Mundial e que estavam nas trincheiras e quando chegavam a casa não tinham que contar. Imagine, não tinham. Por quê? Porque eles viveram uma realidade tão terrível que não tem como contá-la, não conseguiram simbolizá-la, gente. Para simbolizá-la, temos a palavra. E nós sabemos o valor que tem a palavra hoje. O sexo passou por isso. Eu me lembro que me contaram uma vez uma piada de um cara que vinha da União Soviética. Não? E a piada era mais ou menos isso, e você vai ver que hoje está aqui, instaurado. Se se encontra um inglês e uma inglesinha, vai, trança, oh, que bom, quando nos vemos novamente, papá, de tal, fenômeno. Aí se encontra uma francesinha com um francês, vai, trança, aí, tá bom, foi um prazer te conhecer, cada qual vai para o seu lado. Na Rússia, se encontravam dois caras, terminavam de transar, qual é teu nome? Não? Que é o que está acontecendo hoje aqui? Ou não? Estou tão errado? É o que está acontecendo. Isso é a banalização das coisas. Me entende? Se perdeu isso aí, se perdeu essa sensualidade, que não só está nele. Gaudí, nem te vou contar. Não? Ou seja, mas que ele tem uma presença notável também em seu trabalho. E o brasileiro tem essa presença. Mas quando dá um passo além, cai no lugar comum, cai na banalização.
Sua réplica. Lá vou eu discordar todo mundo. Ó, é assim. A gente está aqui para isso. Está aqui para isso mesmo. Estamos aqui para esclarecer, mas sim para confundir. Eu acho o seguinte, eu fico muito preocupado com essa coisa de demonizar o presente, porque o passado foi lindo, né? Foi muito bom mesmo, foi formador para mim, e eu não vou jamais maldizer aquilo, os passos que eu tracei, né? E o mundo que me acompanhou. Mas o mundo está diferente. Muita coisa que acontecia naquela época é porque a gente não sabia como é que era o mundo. Por exemplo, se você falasse para alguém que tinha um buraco, que existia uma coisa chamada buraco negro, ninguém sabia. Se você falava da profundidade que conhecemos a genética, ninguém sabia. Se você sabia que a sociedade era tão complexa como pode ser, ninguém sabia. Então, sim. Sabe qual é? Peraí, deixa eu fazer minha... Uma coisinha, nada mais. Deixa eu fazer minha réplica. É assim, muito daquela inocência era por ignorância mesmo. A gente ignorava absolutamente como era esse universo que a gente habita, né? Eu lembro que há 10 anos atrás, gente, se você falasse universo paralelo, né, você era conversa de maluco. Hoje é conversa corrente entre físicos, né? Existe um universo paralelo, sim, e é uma conversa corrente. Se você falasse que o átomo tinha um próton, um nêutron e um elétron, todo mundo estava satisfeito. Hoje tem centenas, talvez milhares de partículas, né? Se você fala que é um bóson de Higgs, né, que mudou absolutamente, totalmente e para sempre a nossa concepção do que é matéria, do que é viver, do que é estar aqui conversando sobre isso, né? Naquela época eu não tinha a menor noção do que era isso, né? Como daqui a 50 anos as pessoas vão dizer que nós somos uns ingênuos, que nós não sabíamos de nada, que a gente não sabia, por exemplo, que as galáxias estão se afastando em vez de se aproximando. Então, eu acho assim... Mas eu sei, Mário, desculpe me interromper você, mas isso me lembra uma charge do Chaval, que dizia assim, o cara está olhando para a estrela, para o céu, e daí dizia assim embaixo, imbécile entrando se poser de question, né? O imbecil fazendo perguntas a si próprio. Quando você olha, às vezes, assim, as pessoas olham essas coisas que você está falando que são reais, mas para elas são tão distantes, o bóson de Higgs, isso não impacta a vida dela. Agora, impacta a vida dela é você ter a vulgarização da música, por exemplo. Você que é músico, você acha que a música hoje em dia pode se comparar com a música que se fazia? Só, Marito, depois fala meia hora. Nós só temos um minuto. O segundo é o seguinte, espera, você fala que hoje tem um saber muito grande. Mas é muito lindo que em Folie e Democracia o Daniel Robert Dufour coloca um exemplo maravilhoso. Uma mulher, uma avó, grand-mère e a mère do enfant, do menino, não, está angustiada porque tem que perguntar ao médico se lhe podem dar um ovo à criança e como lhe tem que dar um ovo à criança ou coisa por estilo. Você acredita que a nona que me criou se preocupou em saber se como tem que dar um ovo ou maionese ou o que for à criança? Não, mas havia um saber que hoje se perdeu nesse campo. Isso que eu estou dizendo. Um saber tremendamente importante. Que a ciência derrubou, por exemplo. Deixa eu falar também. Ó, eu tenho medo de uma coisa. Eu tenho medo de um dia eu me dizer que eu estou ficando velho. E eu sei o dia que eu estou ficando velho. Quando eu não me fascinar com aquilo que está na minha frente. Quando eu parar de me fascinar com o presente. Eu acho que a arte hoje é maravilhosa, só que é maravilhosamente diferente. Se o Renoir olhasse, o Renoir se visse, o Van Vermeer se visse o Picasso, ele ia dizer que o Picasso era um louco, que a arte estava degenerada. Não é? Sempre foi assim. Eu acho que... Lembrando que Picasso já tem mais de 100 anos, hein? Então, o Vermeer tem mais de 200. O Vermeer tem mais de 300. Compara o Vermeer com... Então, como a gente não pode contemporâneos agora. Os flamengos. A gente não pode demonizar o presente para poder enaltecer o passado. É apenas assim. É apenas uma sequência de coisas que vão acontecendo e você é testemunho dessa maravilha toda. Não é? Você é testemunho dessa maravilha. Eu acho o mundo hoje mais complexo, mas eu pertenço a um mundo que não chacinou 60 milhões de pessoas, entendeu? Eu não estou mais nesse mundo da Segunda Guerra Mundial, isso acabou, entende? Nem da Primeira, que chacinou também muitas pessoas. Nada é bom e nada é ruim, apenas são. Né? Esse é o Mário. Belmiro, rapidamente, não. Nós temos já está mais do que esgotado, mas a palavra do Belmiro agora nesse finalzinho. Belmiro, a gente pode... prever um país que teve uma âncora profunda com pessoas como Oscar Niemeyer, como Juscelino Kubitschek, um país que ele vai dar certo no futuro? Não, eu acho que pode, mas nós temos que restaurar. Eu aí não concordo com o Mário.
nessa linearidade do pensamento. Tudo que me acontece é bom, tudo que está acontecendo é porque o mundo é mais complexo. O mundo ficou mais complexo e ficou mais chato. Mais chato, sim. Em alguns aspectos, o mundo ficou uma merda. Você vê em português bem claro. Quer dizer, hoje em dia, as coisas mais banais da vida, que tinham gosto, perderam gosto. Quando eu vejo o nego metido com rede social, namorando por internet, eu acho aquilo de uma falta de imaginação colossal. Eu não posso entender como é que alguém possa achar que a sociedade do Twitter de 140 caracteres possa ter alguma riqueza cultural. Eu não consigo, Mário. Eu, lamentavelmente, não consigo. Agora, concordo com você, são julgamentos pessoais. Então, para o meu mundo, esse mundo de Twitter, de Facebook, é uma bosta. Não. Eu acho que o meu mundo é outro. Porque você perdeu a relação do Mário. Peraí, só para acabar a minha coisa. O meu mundo é da comédia italiana dos anos 50, o meu mundo é da comédia inglesa dos anos 70, o meu mundo é da astronomia do século XXI, do Hubble, mas não é o mundo do Michel Teló, pelo amor de Deus. Por isso que esse programa se chama Cobras e Lagartos no próximo bloco. Meu mundo é o que eu tenho. Posso agregar só uma coisa? Não pode. Por isso que esse programa se chama Cobras e Lagartos. Nós vamos fazer um rápido intervalo e no próximo bloco nós vamos falar sobre o Texas. E o Hugo vai gostar do assunto. Sim, mas o mundo que eu tenho é a história do cara que chegou... Este é o segundo bloco do programa Cobras e Lagartos, sempre lembrando aos telespectadores que os temas que nós debatemos aqui não são previamente apresentados aos nossos debatedores e, como eu falei antes do intervalo, nós iríamos falar sobre o Texas e o Hugo vai gostar sobre o assunto. Belmiro Valverde, no estado do Texas, estão preparando um plebiscito para decidir a separação do Texas dos Estados Unidos. Isso está acontecendo também na Catalunha, na Espanha, a Escócia também, e sempre existem. E a Bélgica. Tem, a Bahia tem. O Rio Grande do Sul tem. A Bélgica também pode se separar. Sim, a Bélgica se vai dividir isso já tem. O Canadá também tem uma província que quer separar desde sempre. Baviera, em relação Baviera, enfim. E no mundo em que as pessoas dizem que pregam tanto a igualdade, mas parece que, na verdade, nós queremos ser diferentes. O que está acontecendo, Belmiro Valverde? Olha, eu acho que se você olhar um pouquinho para trás, o caso, para ficar no caso do Texas, é uma reedição histórica, né? Porque o Texas começou exatamente com a separação do Texas do mundo hispânico, na época da Espanha. Don't forget daí que tem a bandeira deles, tem escrito Texas Republic, né? Como a Califórnia tem escrito California Republic, né? E aquilo ali foi uma maquinação, todo mundo sabe, que os americanos e yankees faziam a população local se rebelar contra os hispânicos e em seguida mandavam o exército apoiar os yankees para não serem massacrados. Claro. E daí eles protegiam a Califórnia, no caso do Texas tem a famosa episódio do Álamo, que é um clássico americano, e daí eles aceitavam esses estados como parte da federação. Então é uma reedição histórica um pouquinho diferente. Agora eu acho, né, Ney, que na base desses fenômenos está o seguinte: a unificação política teve muito mais charme no passado do que tem agora. Antigamente o cara defendia da unificação política para poder chegar a um mínimo de, por assim dizer, massa crítica como país. Então é o Bismarck na Alemanha. O Bismarck pegou uma centena de pequenos estadinhos, de pequenos bispados, tudo isso, e juntou e chamou aquilo de Alemanha. Né? É o caso da Espanha, né, que os reis de Castela acabaram tomando conta, expulsando os mouros, não sei o quê, e virou Espanha. Tá? Mas nunca deixou de haver a Galícia, nunca deixou de haver a Catalunha. Né? E assim sucessivamente. Então, eu acho que, de repente,
esses países, como foi na República Tcheca, etc., eles dizem assim, mas para que eu estou grudado com um cara que não tem uma identidade histórica comigo? Só tem uma identidade política. Eu não. Flamencos de um lado, valões do outro. Bélgica. Né? Bélgica, franceses de um lado, ingleses do outro. Canadá. Né? E assim sucessivamente. Barcelona, Catalunha de um lado, Castilha do outro. Galícia de um lado, Castilha do outro. Então, eu acho que é isso que está acontecendo. Uhum. Nesse momento, a gente até falou, a gente começou a falar sobre isso em outros programas, Mário, justamente isso. A gente hoje fala muito em igualdade, mas, no entanto, nós não queremos ser iguais, nós queremos ser diferentes. É isso? Olha, aí tem que traçar um caminho interessante aí, entre o Eric Hobsbawm, né, até Charles Taylor, né? Que assim, a caminhada que o mundo está fazendo, a caminhada curiosa, que nós somos testemunhas e não sabemos o fim dessa caminhada ainda, né? Entre o nacionalismo, que foi um fenômeno típico de uma determinada época, né? Que o Eric Hobsbawm, ele conta essa história em 3 volumes de uma maneira magistral, né? Quem tem paciência, tempo, ou pegou uma hepatite, qualquer coisa, e pode ler os 3 volumes do Eric Hobsbawm, são muito interessantes, porque ele traça esse caminho, desde a Revolução Francesa até a Primeira Guerra Mundial. Hoje eu estou num dia de absoluta discordância em relação ao meu amigo. Mário Eric Hobsbawm, mas ele traça essa... É sim, que ele é um marxista, né? Marxista, mas não por ser marxista... Não por ser marxista... Enviesado. É um bom crítico do marxismo também. Mas assim, ele faz essa primeira traçada. Então, que a gente ficou, hoje, no mundo de hoje, a gente ficou meio viciado na ideia do nacionalismo, né? Porque nós pegamos essa ideia do nacionalismo em cheio dali, e ele está começando a se dissolver. Agora vem o Charles Taylor, que escreveu um livro absolutamente delicioso, junto com um cara chamado Anthony Appiah, né? Que chama-se Multiculturalismo, né? Que foi uma ideia também que já está se arrefacendo, está se modificando, né? Mas uma coisa interessante apareceu ali, né? Que cultura, política e economia não precisam necessariamente estar embolados na mesma ideia, né? Em que você pode ter pessoas de diversidade cultural muito grande e, ao mesmo tempo, ter ideias econômicas diferentes. Ou seja, marxistas podem conviver com neoliberais, contanto que você não mistura a ideologia política nem queira misturar a cultura, né? O que é uma coisa interessante. E essa ideia vem dependendo da comissão que se pague. E essa ideia vem lá do Herder, né? Onde tem essa ideia do folclore, com quem que eu me identifico? Eu sou brasileiro ou eu sou paranaense? Ou eu sou carioca? O que eu sou, afinal? Né? E essa questão paira por aí, leva a muita discussão e tal. Isso é uma coisa interessante. Outra coisa que, para responder a tua pergunta mais especificamente, eu acho assim, os ideais franceses, né, da Revolução Francesa, mostravam aquilo que existe de universal, de igualdades universais para todo e qualquer ser humano, que não exclui que as pessoas sejam iguais na sua diferença, não é? Ou seja, um texano não precisa se dissociar de um país inteiro só para dizer que ele é texano, não é? Porque ele compartilha, nós 3 aqui compartilhamos de direitos e de características que são inerentes a qualquer ser humano. Mas também temos divergências, como aparece aqui agora, né? Temos divergências que vêm da história de cada um, do pensamento de cada um, da cultura de cada um, e é isso aí que está a riqueza do ser humano. A riqueza do ser humano está aí. Essa unificação soviética, essa coisa assim onde todo mundo se aplana, né, e todo mundo é alemão, ou todo mundo é russo, ou todo mundo é carioca, é extremamente boring, né? E, ao mesmo tempo, foi uma característica da humanidade que precisou de passar por esse período para chegar nisso que é hoje. Eu não sei, eu olho com a maior curiosidade, saber onde é que vai parar isso agora, porque a Angela Merkel decretou morte, né, ao multiculturalismo, que quase acabou com a Alemanha, né? Essa coisa do multiculturalismo. E na França também, né, começou a se decretar a morte ao multiculturalismo. Aqui no Brasil, o multiculturalismo convive numa alegria incrível, né? Porque baianos e gaúchos e cariocas se misturam e ninguém implica com ninguém. Baianos e troianos. E todo mundo é feliz da vida. Todo mundo está feliz da vida. Não é? Então, eu fico pensando assim, aonde que vai parar isso? Eu acho que vai parar, assim, que a diversidade aparece na genética, aparece na física quântica, aparece nas relações humanas e aparece na sexualidade. A diversidade aparece em tudo. Viva a diversidade. Você sabe, Sua vez. para completar, você sabe que os neurocientistas descobriram que a singularidade do sistema nervoso central, o sistema nervoso geral de cada ser humano é ainda mais singular que o dígito, não? Que é uma das coisas que marca o ser humano. Chama qualia. É? Qualia, o nome disso. Qualia, exatamente. Pergunta, só para completar.
Não, eu quero saber exatamente isso. A gente já falou sobre isso, sobre a questão. Existe um discurso hoje de que somos todos iguais. Sim, né? faz dizer, tempo. Né? Sim. Então, o politicamente correto hoje é a igualdade acima de tudo. Mas, na verdade, o ser humano ele quer ser igual mesmo? Eu vou trazer uma peça curta, teatro minha, que se chama A Perereca e a Cobra. E numa cena, a mulher está narrando uma cena que vive ela com o amante, não? E ela diz que não existe cobra que preste que não goste de uma boa perereca. Mas veja o paradoxal dessa obra. No fim, é a Raul perereca. Seixas já dizia isso. É quem? Raul Seixas. E não precisa ser cobra. Todos gostamos de cobra. Não, mas A Marcha das Aranhas. não, é outra coisa, não é o mesmo. Não Todos gostamos de uma boa Vem perereca. cá. Poxa, mas não me deixaram terminar de falar. Não, mas termina a frase falar, depois você fala. Mulher Diz de que manhã, minha toda cobra que se minha preste começa gosta de uma aranha. boa perereca. Mas veja o paradoxal dessa obra. No final é a perereca que engole a cobra. Isso não lo diz Seixas, Raul. Então, eu queria retomar a questão da diferença, porque, como falava Richinha, os homens são todos iguais, centímetros mais, centímetros menos. A diferença é do lado feminino. O que passa num mundo onde todos somos iguais? O que passa se justamente o que vem trazer a diferença, isso não lo digo eu, lo diz um senhor que se chama Nelson Rodrigues, cada vez a mulher é menos mulher e o homem menos homens. A lógica é simples. Quando a mulher é menos mulher, o homem menos homens. Quer dizer, são iguais. Estamos virando uma vida líquida, como diria Bauman, não? Todos igualzinhos. É uma pergunta que nós devemos fazer: por que isso aí? Por que, de repente, nessa igualdade começam a se destruir as coisas? Porque vemos que os países não aceitam, em última instância, esse tipo de igualdade. Principalmente, eu tomaria primeiro essa corrente que vem com a mulher que tem que ser igual ao homem. Não sei por quê. Se a mulher tem uma força muito maior que o homem, e não é por se parecer ao homem, sino por ser diferente dele. E em segundo momento, esse fanatismo na Espanha, Países Bascos e Catalunha tem uma história muito grande de por que se querer se separar, que tem a ver com a Guerra Civil Espanhola, né? Em primeiro lugar. Tudo bem, mas as outras separações mostram às claras que ele, o Estado, a República, a coisa pública, se tue, está morto. Essa é a questão. É isso, está morto o Estado. Por isso que já o Estado não aglutina. Quem aglutina é ele. Se não fosse pelo tema da igualdade, nós aqui não estaríamos falando. É ele que faz com que eu agora seja eu, e quando falam vocês, eu viro tu. É lógico na relação da fala. Então, o que quero dizer com isso aqui? Se esse ponto que aglutina, se Deus não está, se Deus desaparece, aparecem 155 mil igrejas falando as barbaridades que se podem falar em nome de Deus, porque Deus lo mataram. Antigamente não era assim. Antes do feudalismo, antes de chegar ao feudalismo, Deus já fez possível o feudalismo e depois Deus vai passar o poder ao rei para continuar. E isso era indiscutível. Não se discutia Deus. Hoje não tem lugar ninguém que não seja discutido e que não lhe cortem a cabeça. Resultado, os pedaços que andam por aí, sem identificação, sem um centro de identificação, vão buscar os centros de identificações que tem. Evidentemente, países como nosso, que é um país muito grande, eu me pergunto às vezes como conseguimos ainda estar juntos, porque realmente, se nós não pomos a pensar, peguemos um nordestino e um gaúcho, como peguei o incrível Retorno ao Cavaleiro Solitário, não? Que me parece a coisa mais bela que eu fiz em minha vida. Isso mostra claramente as grandes diferenças, mas há uma coisa que nos salva a nós e que me parece que me preocupa, e quando isso se deixa de lado, nós temos uma língua. Aqui neste país só se fala português. E acho que é o único elemento que nos pode manter unidos. Do contrário, companheiro... Belmiro, significa que nós queremos realmente hoje marcarmos diferenças? Nós queremos ser diferentes?
Olha, eu acredito muito na questão da individualidade. Eu realmente acho que a sociedade desejável não é a que faz as pessoas ficarem iguais. É a pessoa que trata as diferenças com o mesmo nível de respeito. Claro. Agora que você querer essa coisa, a mulher nos Estados Unidos, ela masculinizou-se, ela vai trabalhar, ela tem que ir de pasta, ela usa um figurino que é chamado business suit, ela tem que se vestir de um certo jeito, insípida, inodora, incolor, ela não pode ser cantada por colega que diga, olha, você está bonita hoje porque isso é assédio moral, assédio sexual, né? Eu acho que a sociedade desejável é aquela que respeita a individualidade, certo? E não aquela que unifica as pessoas. Eu fico profundamente irritado, por exemplo, com esse negócio do politicamente correto. O Filipão chegou e disse deu uma declaração, que é o tipo da coisa que sai da cabeça da pessoa e diz uma coisa... Conversa de bar. Quem não quer... Conversa de botequim. Claro. Quem não quer pressão, vai trabalhar no Banco do Brasil. Porra, desde que o mundo é mundo, a gente sabe que o Banco do Brasil é um lugar bom para trabalhar. E não vai nenhum demérito. Aí 160 mil funcionários do Banco do Brasil ficaram menstruados porque o Filipão, daí vai ele pede desculpas oficialmente ao Banco do Brasil. O que é isso? A da presidente Dilma Rousseff, que tem feito coisas admiráveis em relação à questão da deficiência, a questão da legislação sobre a questão do igual tratamento dos desiguais, que é o caso das pessoas com deficiência, foi vaiada porque quando chegou no discurso dela falou pessoas portadoras de deficiência, levou uma vaia. Por que não? Porque não é político. Como é que você pode? A pessoa não é portadora de nada. A sua... Ora, pelo amor de Deus. Isso é o triunfo da cultura adjetiva. É do cara que acha que resolve o problema do negro chamando ele de afrodescendente. Claro. E resolve o problema do anão chamando ele de desprivilegiado verticalmente. Quer ver? Mas é isso que estava isso que estava naquele manual que saiu, não foi? Sim. Não estou exagerando. Não. Então, eu acho que a sociedade, você respondendo o que você perguntou, a sociedade não quer ser igual. A sociedade quer ter suas diferenças, os indivíduos querem ter suas diferenças respeitadas. É a mesma coisa, o Mário estava exposando uma opinião. Eu fui contra, o Hugo foi contra, nós todos nos respeitamos. Exatamente. E é mesmo cara, ele está discordando das minhas opiniões, ele está respeitando. É isso que tem que ser. Claro, nós não precisamos todos pensar juntos. Não. Né? Então, eu acho que o Mário não vai querer fundar um programa sozinho, né? Não, e nem fazer que nem a Rockettes lá no Rockefeller Center, que todas dançam abraçadinha e todas levantam a perna na mesma hora. Aqui cada um levanta a perna na hora que dá o coice na hora que vem. Eu acho assim... Sim. O que você acha? Só a sua pergunta. Não, pode falar. Eu acho que a gente pode assim, olhar para essa questão tentando normatizar algumas coisas aqui. Primeiro, fazer um caminho da neurociência para a ciência do direito. Na neurociência, o Francis Crick publicou na década de 90 um trabalho que foi um milestone na consciência. Quando ele falou do hard problem, do problema difícil e do problema fácil de explicar a consciência. O problema fácil, que é o mais fácil, é mostrar circuitos de neurônios, mostrar que áreas consomem mais energia e menos energia e tal. Esse é fácil. Esse eventualmente, os PET scans vão acabar desvendando todos os segredos do cérebro humano. Agora, para desvendar os segredos da mente humana, tem um problema que é o problema difícil, que é o problema da subjetividade. Né? Correto. Tem o Daniel Dennett, que também é um bom neurocientista do presente agora, né? E o Bernie Bars, né? Que é um outro neurocientista de muito renome agora, estão em volta da questão de assim, como é que é ser um morcego? What's it like to be a bat? Né? Quer dizer, o que é o problema da subjetividade? Né? Então, a subjetividade é a coisa mais difícil de explicar. A objetividade não é tão difícil assim. Pula-se agora para o campo da ciência do direito. O direito sempre tem essa coisa boa de tentar simplificar as coisas, né, e de normatizar. Primeiro, a diferença quando o Paulo Bonavides, né, e o Canotilho também colocam essas dimensões de direitos. Né? Eles falam de gerações de direito e agora parece que é mais útil falar de dimensões do direito. Né? Então, quer dizer assim, no campo individual, o que me toca do prático disso aqui? Aqueles direitos que eu posso dizer que eu compartilho com todos os seres humanos do planeta, não é? Eu vou pedir
eu vou normatizar isso constitucionalmente como um direito negativo. Quer dizer, é o direito da proibição. Ninguém pode me proibir de expressar minha opinião. Se eu sou negro, ninguém pode me proibir de entrar no elevador e tal. Os direitos coletivos, os direitos da diferença, não podem ser tratados dentro do mesmo campo da individualidade. Eles são tratados como direitos onde a sociedade deve uma prestação a determinados grupos. Eu acho que ficou diferenciado de uma maneira extremamente elegante isso aí, né? Ou seja, você como um negro, você pode, ou como um texano, ou como um baiano, você pode, quando você está falando dos seus direitos universais, você vai normatizar isso através de direito negativo. E quando você está falando como um grupo, aí você tem direito de falar isso como direito objetivo. Aí você pede uma prestação do Estado. Quer dizer, o Estado agora tem que prestar um serviço, tem que investir dinheiro, ou tem que investir energia política, como gostava de dizer o Lula, né? Vontade política, para que esses direitos sejam exercidos. Eu acho isso de uma elegância. E agora vem os direitos agora de quarta e quinta geração, que é o direito da informação e direito até de animais. Infelizmente tenho que cortar você, mas o programa está acabando. Rapidamente para encerrar. Você falou que o Brasil tem, a unidade do Brasil é dada por conta da sua língua, mas se fala já se falou e se fala eventualmente em separatismo no Brasil. Isso teria lugar, quer dizer, o Brasil é um lugar de pessoas tão diferentes assim que mereçam, que queiram se separar desse país, continente? Olha, a história do Brasil, você sabe que se tratou de uma traição na Argentina para que Rio Grande do Sul continue no Brasil, senão já teria sido formada parte, junto com o Uruguai, da Argentina. Uma traição que, devo supor, os ingleses estiveram no meio, como estiveram no meio sempre na relação com a Argentina, Brasil, a guerra do Paraguai e tudo isso. Foram eles que deram as cartas. ¿No? La destrucción del Paraguay, mayor genocidio del século XIX en América Latina, como consecuencia justamente de la presión inglesa. Evidentemente que existe una historia en el Rio Grande do Sul, y o gaúcho tiene una partida. Yo soy apasionado por Rio Grande do Sul, ¿qué quiere que le diga? No es por nada que Don Quirino do Rio Grande. Che, barbaridad, che, falaba él. Yo tengo grande admiração por Rio Grande do Sul, principalmente porque penso que é um dos alicerces do Brasil. E de uma coisa que eu digo sinceramente, não sei o que dizer, porque eu sou apaixonado também por isso. O gaúcho se sente macho, o homem, macho, e todo o resto do Brasil já o toma de viado. É uma questão que deveríamos um dia poder discutir isso. Por que lhe molesta ao resto do Brasil que o gaúcho se sinta macho, que o gaúcho tenha essa particularidade que hoje em dia parece que as pessoas, não me mudar, sim, tudo bem, me entende? Eu não sei, por exemplo, mas se eu me pongo a pensar, o que seria Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul? Uruguaizão. Não, que Uruguaizão. Nós íamos importar matéria-prima do Brasil, nós íamos... Perdão, Rio Grande do Sul quase o dobro do Uruguai. Só o Rio Grande do Sul. Estou falando assim, eu estou falando da composição econômica do país. Sim, mas não temos indústria, que o Uruguai não tem. Sim, que depende do Brasil. E depende do Brasil. Sim, tudo bem. Claro, desculpe, eu não sou separatista, pelo amor de Deus, claro. Não estou querendo colocar isso. Mas isso está na cabeça de muita gente. Sim, claro. ¿Me entende? ¿Por quê? E isso vem por toda a questão do Nordeste. E principalmente por seus coronéis lá, que hoje em dia a coisa mais ou menos se estabilizou. Mas na época uma vergonha era isso. Né? Eu espero que o Brasil não se separe, que uma vez por todas nós terminemos de juntar, que isso que eu acho que falta. Muito bem, o programa Cobras e Lagartos de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua atenção e até semana que vem com mais um programa, o último do ano, mais um Cobras e Lagartos. Até lá.